Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático, para você fanática por futebol e pela Loteca. Está no ar o meu, o seu, o nosso Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Continue conosco até o final, através do YouTube da Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu joinha e compartilhe a nossa live para os amigos, para os colegas de trabalho, para quem você quiser, além de deixar o seu comentário no chat. Você também pode nos ouvir e nos prestigiar pelo Facebook da Antena Esportiva. Nosso Facebook é Rádio AE. Você também pode nos ouvir pelos aplicativos Radiosnet e CX Rádio e pelo site zeno.fm/Antena Esportiva. Portanto, esses são os nossos canais de áudio e você pode seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. O Twitter é o @se liga na antena e o Instagram é o @rádio Antena Esportiva. Antes de a gente falar do concurso deste final de semana, eu quero te dar uma dica muito importante. É apostar também na Bet Nacional, a plataforma de apostas online parceira da Rádio Antena Esportiva. Na Bet Nacional você pode aproveitar as dicas que a gente oferece todas as quintas-feiras aqui no nosso programa para você fazer a sua fezinha lá também. E na Bet Nacional, além do mercado de resultado final, tem vários outros mercados dentro dos jogos para você apostar e para você faturar aquela graninha esperta, tá certo? Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo! Muito bem, vamos então ao que interessa, que é falar sobre o concurso 1079 da Loteca, que neste final de semana tem prêmio no patamar mais baixo. O prêmio está estimado em R$300 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos deste final de semana. Jogos que estão na sua tela. Para você que nos acompanha pelo YouTube e também pelo Facebook, jogos pela Copa do Brasil, pelas 3 principais divisões do Campeonato Brasileiro, além de jogos pelos campeonatos europeus. Jogo 1, São Paulo e Flamengo. Jogo 2, Botafogo Paraibano e Paysandu. Jogo 3, São José do Rio Grande do Sul e São Bernardo. Jogo 4, Chapecoense e Ceará. Jogo 5, CRB e Guarani. Jogo 6, Tombense e Botafogo de Ribeirão Preto. Jogo 7, Operário Ferroviário e Brusque. Jogo 8, Volta Redonda e Amazonas. Jogo 9, Sport Recife e Londrina. Jogo 10, Atlético Mineiro e Cuiabá. Jogo 11, Arsenal e Tottenham. Jogo 12, Liverpool e West Ham. Jogo 13, PSG e Olympique Marseille. E jogo 14, Atlético de Madrid e Real Madrid. Vamos começar a analisar esses 14 jogos a partir de agora aqui no som da Antena Esportiva. Você prestigiando o nosso Lotecando. Jogo 1, São Paulo e Flamengo, domingo 4 da tarde no Morumbi, pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil. E você vai acompanhar esse jogo aqui na Antena Esportiva. Nesta Copa do Brasil, as duas equipes têm a mesma campanha. 9 jogos, 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. As duas equipes se enfrentaram no jogo de ida no domingo passado e deu São Paulo no Maracanã 1-0. No meio de semana, as duas equipes entraram em campo pelo Brasileirão Série A. O São Paulo em casa perdeu para o Fortaleza por 2-1 e o Flamengo lá em Goiânia ficou no empate em 0-0 com o Goiás. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo conseguiu 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante na temporada tem 67% de aproveitamento. E o Flamengo do Sampaoli nos últimos 5 jogos conseguiu apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas
como visitante neste ano, o Mengão tem um aproveitamento de 49%. Vamos às dicas. O São Paulo venceu 6 das últimas 10 partidas como mandante por todas as competições. E o São Paulo venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Flamengo por todas as competições, sendo 2 destas vitórias atuando em casa. Já o Flamengo venceu 5 vezes nas últimas 10 partidas como visitante por todas as competições, incluindo o jogo contra o Goiás no meio de semana. E o Mengão venceu os últimos 3 duelos como visitante contra o São Paulo por todas as competições, o que acende aí um sinal de esperança para o torcedor rubro-negro. Jogo 2, Botafogo Paraibano e Paysandu. Sábado, 4 da tarde, no Almeidão, pela rodada 4 da segunda fase do Brasileirão Série C. O Belo é o quarto colocado do Grupo C com 4 pontos ganhos, enquanto o Paysandu é o líder do Grupo C com 7 pontos e pode confirmar o acesso para a Série B se vencer o Botafogo Paraibano e caso o Volta Redonda vença o Amazonas. As duas equipes se enfrentaram na rodada passada e o Paysandu venceu o Botafogo Paraibano pelo placar de 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo Paraibano, do técnico Felipe Surian, conseguiu 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, enquanto o Papão, do técnico Hélio dos Anjos, conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Botafogo Paraibano tem 57% de aproveitamento e o Paysandu, atuando fora de casa, tem 40% de aproveitamento. Eis as dicas. O Botafogo Paraibano sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 20 rodadas, jogando em casa pelo Brasileirão Série C. É um time muito difícil de ser superado quando joga diante da torcida lá no Almeidão. Além disso, o Botafogo Paraibano defende uma invencibilidade de 4 duelos como mandante contra o Paysandu, válidos pelo Brasileirão Série C. É uma invencibilidade que vem desde 2014, ou seja, 9 anos. Já o Paysandu venceu apenas 2 vezes, nas 10 rodadas como visitante, nesta edição do Brasileirão Série C, e o Papão saiu derrotado nos últimos 3 duelos como visitante contra o Botafogo Paraibano, válidos pelo Brasileirão Série C. Jogo 3, São Bernardo e São José do Rio Grande do Sul. Sábado, 4 da tarde, no Paço da Areia, pela rodada 4 da segunda fase do Brasileirão Série C. A gente pede desculpas porque o mando de campo é do São José e não do São Bernardo. Muito bem, agora sim, o São José é o quarto colocado do Grupo B com 1 ponto ganho e o São Bernardo é o vice-líder da chave com 4 pontos ganhos. As duas equipes se enfrentaram na rodada passada, lá no ABCD Paulista, e deu coluna do meio 1-1. Já o São José teve compromisso no meio de semana, empatou em 1-1 com o Monson pelas quartas de final da Copa Gaúcha. Nos últimos 5 jogos, o São José conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas como mandante. Em 2023, o Zequinha tem 59% de aproveitamento. Já o Tigre do ABCD vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos. E como visitante, em 2023, tem um aproveitamento de 48%. Pega a visão aí nas dicas. O São José sofreu apenas 1 derrota nas 10 rodadas que fez como mandante nesta edição do Brasileirão Série C. Já o São Bernardo amarga um jejum de 9 rodadas, sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série C. São Bernardo e São José ficaram no empate em todos os 4 duelos entre eles na história. Jogo 4, Chapecoense e Ceará. Sábado, 5 da tarde, na Arena Condá, pela rodada 29 do Brasileirão Série B. Muito bem, a Chape é o primeiro time dentro da zona de despromoção, 17ª colocada com 27 pontos. Vem de derrota para o Sampaio Corrêa do Maranhão fora de casa por 2-0. E nos últimos 5 jogos,
O time do Índio Condá conseguiu apenas uma vitória e 4 derrotas. Como mandante em 2023, a Chape tem 44% de aproveitamento. Por outro lado, o Ceará é o 10º colocado com 41 pontos ganhos. Vem de derrota fora de casa para o Novo Horizontino por 4-1. E nos últimos 5 jogos, conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante na temporada, o Vozão tem 42% de aproveitamento. Pega a visão. A Chape venceu apenas 3 das 14 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. Além disso, a Chapecoense defende uma invencibilidade de 3 duelos como mandante contra o Ceará por todas as competições, isso desde 2018. Já o Ceará amarga um jejum de 8 rodadas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série B, e o Ceará defende uma invencibilidade de 3 duelos contra a Chapecoense por todas as competições, isso desde 2021. Jogo 5, CRB e Guarani, sábado 5 da tarde no Rei Pelé, pela rodada 29 do Brasileirão Série B. O time alagoano é o 9º colocado com 42 pontos ganhos, vem de derrota para o Juventude por 3-1 fora de casa e nos últimos 5 jogos acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante nesta temporada, o CRB tem um aproveitamento de 74%, bastante positivo. Já o Guarani é o vice-líder da segundona com 50 pontos ganhos, vem de vitória em casa sobre o Tombense por 3-0 e nos últimos 5 jogos experimenta uma fase invicta, 4 vitórias e 1 empate. Como visitante nesta temporada, o Bugre tem 38% de aproveitamento. Muito bem, o CRB defende uma invencibilidade de 10 rodadas como mandante pelo Brasileirão Série B. Nestas 10 rodadas, foram 7 vitórias e 3 empates. E o CRB jamais foi derrotado como mandante pelo Guarani na história do duelo. Foram 11 jogos lá em Alagoas, com 4 vitórias regatianas e 7 empates. Por outro lado, o Guarani defende uma invencibilidade de 6 rodadas como visitante pelo Brasileirão Série B, 3 vitórias e 3 empates, e o Bugre venceu 4 vezes nos últimos 10 duelos contra o CRB, válidos pelo Brasileirão Série B. Todas essas vitórias do time campineiro foram em casa. Jogo 6, Tombense e Botafogo de Ribeirão Preto, sábado 6 da tarde no Soares de Azevedo em Muriaé, pela rodada 29 do Brasileirão Série B. O Gavião Carcará é o 18º colocado com 25 pontos, dentro da zona de despromoção. Foi goleado pelo Guarani na rodada passada por 3-0 jogando fora de casa. E nos últimos 5 jogos acumulou apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante em 2023, o Tombense tem 48% de aproveitamento. Por outro lado, o Botafogo de Ribeirão Preto é o 12º colocado com 38 pontos. Vem de vitória sobre o Atlético Goianiense em casa pelo placar de 1-0. E nos últimos 5 jogos acumulou apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Vinha de um jejum de vitórias até vencer o Atlético Goianiense na rodada passada. Como visitante na temporada, o Pantera tem 36% de aproveitamento. Muito bem, o Tombense defende uma invencibilidade de 5 rodadas como mandante pelo Brasileirão Série B. Foram 5 jogos, óbvio, com 2 vitórias e 3 empates. E o Tombense jamais foi derrotado como mandante pelo Botafogo de Ribeirão Preto na história do duelo. Foram 3 jogos lá em Minas Gerais, com 2 vitórias do Tombense e 1 empate. Já o Botafogo de Ribeirão Preto amarga um jejum de 4 rodadas sem vitória como visitante pelo Brasileirão Série B, 2 empates e 2 derrotas. E o Botinha defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Tombense por todas as competições. Nestes 3 duelos, foram apenas uma vitória do Botafogo de Ribeirão Preto e 2 empates. Jogo 7, Operário Ferroviário e Brusque. Sábado, 7 da noite, no Germano Kruger, pela rodada 4
da segunda fase do Brasileirão Série C. O Fantasma é o terceiro colocado do Grupo B com 3 pontos ganhos. Vem de derrota para o Brusque por 4-3. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta rodada. E nos últimos 5 jogos, o time paranaense conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante em 2023, se atentem a este detalhe. Foram 19 jogos e nenhuma derrota. 86% de aproveitamento para o Operário Ferroviário em casa. Já o Brusque é o líder do Grupo B com 9 pontos ganhos. Como eu falei, venceu o Operário Ferroviário por 4-3 na rodada passada. E nos últimos 5 jogos foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante na temporada, o Bruscão tem 50% de aproveitamento. Eis as dicas. O Operário Ferroviário venceu 8 das 11 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série C. Além disso, o Operário jamais foi derrotado como mandante pelo Brusque na história do duelo. Foram 4 jogos lá em Ponta Grossa, com 2 vitórias do Fantasma e 2 empates. Por outro lado, o Brusque pontuou em 6 das 10 rodadas como visitante nesta edição do Brasileirão Série C. Foram 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, atuando fora de casa. E o Brusque venceu 4, ou seja, metade dos 8 duelos contra o Operário Ferroviário em toda a história. Jogo 8, Volta Redonda e Amazonas. Sábado, 7 da noite, no Raulino de Oliveira, pela rodada 4 da segunda fase do Brasileirão Série C. E você vai poder acompanhar este jogo aqui no Som da Antena Esportiva. Pelo YouTube, pelo Facebook Rádio AE e pelos nossos canais de áudio. Lembrando que a Antena Esportiva é a única rádio 100% fechada com o Voltaço. Muito bem, o Volta Redonda é o segundo colocado do Grupo C com 3 pontos ganhos. Nos últimos 5 jogos, foi 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. E como mandante, em 2023, tem 67% de aproveitamento. Já o Amazonas é o terceiro colocado do Grupo C, com 3 pontos ganhos. Só corrigindo a informação do Volta Redonda, o Voltaço é o segundo colocado, mas não tem 3 pontos não, tá? 4 pontos ganhos. Então a gente pede desculpas aí pelo erro que já foi consertado pela nossa produção. O Amazonas, esse sim, tem 3 pontos ganhos, é o terceiro colocado do Grupo C. Nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias e 3 derrotas, e como visitante na temporada, 65% de aproveitamento. As duas equipes voltam a se enfrentar após o time amazonense vencer o Volta Redonda em casa por 2-0, jogo que você acompanhou aqui no Som da Antena Esportiva. Muito bem, o Volta Redonda defende uma invencibilidade de 10 rodadas como mandante pelo Brasileirão Série C. E o Volta Redonda venceu o único duelo como mandante contra o Amazonas na história, que foi lá na primeira fase. Já o Amazonas saiu derrotado nas últimas 3 rodadas como visitante pelo Brasileirão Série C. Volta Redonda e Amazonas jamais empataram nos duelos entre eles na história. Foram 2 duelos, os 2 válidos pelo Brasileirão Série C deste ano. Um na primeira fase, com vitória do Volta Redonda, e outro agora no último final de semana, com vitória do Amazonas. Jogo 9, Sport Recife e Londrina. Sábado, 8h45 da noite, na Ilha do Retiro, pela rodada 29 do Brasileirão Série B. O Leão é o terceiro colocado com 50 pontos ganhos. Vem de vitória sobre o ABC fora de casa por 1-0. E nos últimos 5 jogos, acumulou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Sport tem 84% de aproveitamento. Por outro lado, Londrina está dentro da zona de despromoção, é o 19º com 21 pontos. Vem de um empate em casa com o Ituano em 2-2. Nos últimos 5 jogos, foram 2 empates e 3 derrotas. O Tubarão vive uma má fase, vive um jejum de pelo menos 5 jogos sem vencer. E como visitante em 2023, um baixíssimo aproveitamento de apenas
15%. Muito bem, o Sport Recife venceu 10 das 14 rodadas como mandante nesta edição do Brasileirão Série B. E o Sport Recife jamais foi derrotado como mandante pelo Londrina na história do duelo. Foram 3 jogos com mando do Sport com 2 vitórias e 1 empate. Já o Londrina amarga um jejum de 10 rodadas, sem vencer como visitante pelo Brasileirão Série B. Estas 10 rodadas foram 2 empates e 8 derrotas. E o Tubarão venceu apenas uma vez nos 8 duelos contra o Sport Recife em toda a história. Isso aconteceu no ano passado, com o Londrina atuando em casa. Jogo 10, Atlético Mineiro e Cuiabá. Sábado, 9 da noite, na Arena MRV, pela rodada 24 do Brasileirão Série A. O Galo é o nono colocado com 34 pontos. O Atlético Mineiro vem de vitória sobre o líder Botafogo em casa por 1-0. E nos últimos 5 jogos, o time do Felipão conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante em 2023, o Galo tem 69% de aproveitamento. Já o Cuiabá é o 10º colocado com 29 pontos ganhos. Na rodada passada empatou em casa com o América Mineiro em 2-2. E nos últimos 5 jogos, 1 empate e 4 derrotas. O Dourado vem de um jejum de vitórias. Como visitante em 2023, o Cuiabá tem um aproveitamento de 55%. Pega a visão nas dicas, hein? O Atlético Mineiro venceu as últimas 3 rodadas como mandante pelo Brasileirão Série A. E o Galo venceu 4 dos 5 duelos contra o Cuiabá em toda a história. Por outro lado, o Cuiabá saiu derrotado nas últimas 3 rodadas como visitante pelo Brasileirão Série A. E o Dourado jamais venceu o Atlético Mineiro na história do duelo. Foram 5 jogos com 1 empate e 4 derrotas do time matogrossense. Jogo 11, Arsenal e Tottenham. Domingo, 10 da manhã, no horário de Brasília, no Emirates Stadium, pela rodada 6 da Premier League, o campeonato inglês. O Arsenal é o 4º colocado com 13 pontos ganhos. Pela Premier League, vem de vitória sobre o Everton fora de casa por 1-0. E no meio de semana, pela primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League, venceu o PSV Eindhoven da Holanda por 4-0. Nos últimos 5 jogos, o time que tem os brasileiros Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus conseguiu 4 vitórias e 1 empate. Como mandante na temporada, os Gunners têm 73% de aproveitamento até agora. Já o Tottenham é o vice-líder com 13 pontos. Vem de vitória sobre o Sheffield United por 2-1. O Tottenham não está classificado para competições europeias, por isso não tem compromisso neste meio de semana. O Tottenham vem de 4 vitórias e 1 empate. E como visitante nesta temporada, tem 67% de aproveitamento. Eis as dicas. O Arsenal sofreu apenas 5 derrotas nas últimas 37 rodadas da Premier League. Lembrando que os Gunners são os atuais vice-campeões da Premier League. E o Arsenal venceu os últimos 3 clássicos jogando em casa contra o Tottenham por todas as competições. Já o Tottenham venceu nas últimas 4 rodadas da Premier League e os Spurs venceram apenas 2 vezes nos últimos 27 clássicos contra o Arsenal por todas as competições. A última vitória aconteceu no ano passado. Jogo 12, Liverpool e West Ham. Domingo, 10 da manhã, no horário de Brasília, no Anfield Road, pela rodada 6 da Premier League. Os Reds ocupam a 3ª posição com 13 pontos ganhos. Pela Premier League, vem de vitória, bateu o Wolverhampton pelo placar de 3-1, jogando fora de casa. E nesta quinta-feira visita o LASK Linz, da Áustria, pela Liga Europa. Nos últimos 5 jogos, o Liverpool conseguiu 4 vitórias e 1 empate. São 4 vitórias nos últimos 4 jogos. E como mandante nesta temporada, 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Já os Hammers
ocupam a 6ª posição com 10 pontos ganhos. O time do brasileiro Lucas Paquetá vem de derrota para o Manchester City pelo placar de 3-1 jogando em casa. E nesta quinta-feira recebe o Baka Topola da Tchequia pela Liga Europa. Nos últimos 5 jogos, o West Ham vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e como visitante nesta temporada tem 78% de aproveitamento. O Liverpool sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 27 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, o Liverpool defende uma invencibilidade de 8 duelos como mandante contra o West Ham por todas as competições, isso desde 2016. Já o West Ham venceu as últimas 2 rodadas como visitante pela Premier League e o time londrino venceu apenas uma vez nos últimos 10 duelos contra o Liverpool, válidos pela Premier League. Isso foi em 2021, atuando como mandante. Jogo 13, Paris Saint-Germain e Olympique Marseille. Domingo, 3h45 da tarde, no Parque dos Príncipes, pela rodada 6 da Ligue 1, o campeonato francês. Muito bem, o PSG é o 5º colocado com 8 pontos ganhos. Pela Ligue 1, vem de derrota em casa para o Nice pelo placar de 3-2. E no meio de semana, pela primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League, venceu o Borussia Dortmund em casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o time do Mbappé conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e como mandante na temporada tem um aproveitamento de 47%. Já o Olympique Marseille é o 4º colocado com 9 pontos. Vem de um empate sem gols com o Toulouse em casa e nesta quinta-feira visita o Ajax lá na Holanda pela Liga Europa. Nos últimos 5 jogos, o Marseille conseguiu 2 vitórias e 3 empates e como visitante nesta temporada tem um aproveitamento de 22% de aproveitamento. Ainda não venceu longe do seu torcedor. Muito bem, o PSG venceu apenas uma vez nas 4 rodadas como mandante nesta edição da Ligue 1. Já o PSG defende uma invencibilidade de 5 clássicos contra o Olympique Marseille, válidos pela Ligue 1, isso desde 2021. Já o Olympique Marseille empatou nas 2 rodadas como visitante nesta edição da Ligue 1 e o OM venceu apenas uma vez nos últimos 10 clássicos contra o PSG, válidos pela Ligue 1. Essa vitória aconteceu em 2020, ou seja, já vai para 3 anos. Jogo 14, o Derby de Madrid entre Atlético e Real. Domingo, 4 da tarde, no horário de Brasília, no Civitas Metropolitano, pela rodada 6 de La Liga, o campeonato espanhol. Muito bem, o Atlético é o 7º colocado com 7 pontos. Pela Liga Espanhola, vem de derrota para o Valência fora de casa por 3-0. E no meio de semana, pela fase de grupos da UEFA Champions League, empatou fora de casa com a Lazio em 1-1. Nos últimos 5 jogos, o time comandado pelo argentino Diego Simeone conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E como mandante, nesta temporada, 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento. Por outro lado, o Real é o líder, com 15 pontos ganhos, 100% de aproveitamento, ou seja, 5 jogos, 5 vitórias. Conseguiu mais uma na rodada passada, diante da Real Sociedad por 2-1, jogando em casa. E também jogando em casa no meio de semana, pela primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League, venceu o Union Berlim, da Alemanha, por 1-0. Nos últimos 5 jogos, 5 vitórias para o time do técnico Carlo Ancelotti. E como visitante na temporada, 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias. Muito bem, o Atlético venceu todas as últimas 10 rodadas como mandante por La Liga. No entanto, o Atlético de Madrid venceu apenas uma vez nos últimos 10 derbys contra o Real Madrid, válidos por La Liga. Isso foi em 2022, tá, gente? O Real Madrid defende uma invencibilidade de 8 rodadas,
de La Liga e o Real venceu 4 vezes nos últimos 10 derbys como visitante contra o Atlético de Madrid por La Liga. A última foi em 2022. Muito bem, vamos então às probabilidades para os jogos do concurso 1079, que tem prêmio estimado em R$100 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Muito bem, temos uma possibilidade de zebra, que é no jogo 9, a vitória do Londrina sobre o Sport Recife. Temos 3 probabilidades de favoritos. No jogo 9, o Sport Recife vencendo o Londrina. No jogo 10, o Atlético Mineiro vencendo o Cuiabá. E no jogo 14, a vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid. E resultados que podem ser considerados surpreendentes, temos vários aí na sua tela, de amarelo. No jogo 3, a vitória do São Bernardo sobre o São José. No jogo 4, a vitória da Chapecoense sobre o Ceará. No jogo 5, a vitória do CRB sobre o Guarani, apesar do CRB ter uma excelente campanha em casa neste ano, mas o Guarani vem de uma excelente fase. No jogo 7, o empate entre Operário Ferroviário e Brusque, também pode ser uma surpresa. No jogo 8, o empate entre Volta Redonda e Amazonas, lembrando que essas duas equipes jamais empataram nos duelos entre eles. O empate entre Sport Recife e Londrina no jogo 9. No jogo 10, pode ser uma surpresa o Cuiabá vencendo o Atlético Mineiro. No jogo 13, será surpreendente a vitória do Olympique Marseille sobre o Paris Saint-Germain. E no jogo 14, temos aí 2 chances de surpresa: o empate ou a vitória do Atlético de Madrid. Muito bem, desejando a você, meu querido ouvinte, boa sorte e que você consiga, com as nossas dicas, acertar os 14 jogos do concurso 1079 deste final de semana da Lotec. Peguei meu smartphone aqui para mandar abraços para a galera que sempre prestigia o nosso programa. O Vandeilson Manin dizendo que nós estamos fazendo um ótimo trabalho. O Vandeilson, que é de Goiânia, um grande abraço para você, Vandeilson, ouvinte assíduo do Lotecando. O Antônio Carlos dizendo que o Lotecando é o único programa que analisa os jogos, porque os outros canais que fazem análises da Lotec, eles chutam os resultados. E também temos a participação do Marcelo Savioli, dizendo que são dados de valor e agradece a Antena Esportiva pelo esforço e por compartilhar estas análises com os lotequeiros. Muito bem, estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a nos acompanhar neste final de semana. Tem 2 jogos para você curtir a Antena Esportiva. No sábado tem Volta Redonda e Amazonas, a partir das 6h30 da tarde, é o jogo 8 da grade de programação do concurso da Loteca deste final de semana. Inclusive, eu vou narrar esse jogo. Eu estarei ao lado do João Pedro Santos, trazendo as emoções de Voltaço e Onça Pintada. E no domingo, às 4 da tarde, com a nossa jornada começando às 3h30, tem o jogo decisivo da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, na voz de Rodrigo Goniades. O Lotecando volta na próxima quinta-feira, às 7 da noite. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.